Já era tarde da noite quando cheguei da festa de aniversário do meu melhor amigo. E como sempre fazia, entrei e fui direto à cozinha comer alguma coisa antes de deitar. Depois de comer um pedaço de doce, escovei os dentes e fui para o quarto. Porém, enquanto deitava, ouvi a voz da mamãe me chamar lá da cozinha. Eu levantei, fui até a porta do quarto e fiquei esperando que ela chamasse outra vez. E poucos segundos depois, ela chamou. Porém, ao começar a caminhar em direção da cozinha, uma outra voz, igualzinha à primeira, disse: "Não atenda, filho." Eu também ouvi. Naquele instante, eu fiquei assustado e confuso, sem conseguir entender ou compreender o que eu via. Não sabia qual das duas mamães atender, ou sequer acreditar. Afinal, minha verdadeira mamãe havia falecido 6 meses atrás. Eu odeio quando meu irmão Maurício tem que ir embora. Meus pais tentam explicar que ele está doente e que, ao contrário dele, sou perfeito de corpo e mente. Quando digo que fico entediado, eles retrucam que provavelmente meu irmão fica ainda mais preso naquela camisa de força da instituição onde o internaram. Eu sempre imploro para que deem mais uma chance ao meu irmão. Porém, apesar de tentarem, as visitas de Maurício ficam cada vez mais curtas, enquanto suas estadias naquele manicômio estendem cada vez mais. A primeira vez que ele veio para casa, os gatos da vizinha apareceram todos mortos, seus olhos arrancados e jogados na varanda da idosa. Horror! Dessa vez, a mamãe encontrou as lâminas de babear do papai, encravadas nas maçãs do fruteiro. A mamãe resmungou chorando que não aguenta mais, que não entende como Maurício consegue fingir para os médicos a ponto de o liberarem para essas visitas. Meu papai arrumou a mala do meu irmão e agora eu terei que aguentar o tédio novamente. Eu odeio quando Maurício tem que ir embora, pois sem ele, tenho que voltar a fingir que sou bonzinho. Quando eu era pequena, de vez em quando eu e meus irmãos sentávamos ao redor do papai e pedia para que ele contasse uma de suas histórias. O papai adorava contar histórias de todo tipo, algumas tão assustadoras que a mamãe aparecia na entrada da sala e dizia: "José!" O papai olhava para a mamãe, sorria, piscava e continuava com a história. E o tempo passou. Hoje o papai ainda gosta de contar suas histórias. Todas as noites ele entra no meu quarto, senta ao lado da minha cama e pergunta se eu quero ouvir mais uma. Eu não digo que sim ou não. Não tenho coragem de responder. Afinal, ele faleceu 2 anos atrás. Logo depois do meu aniversário de 17 anos, em 1992, o meu avô faleceu. E uma semana depois, a mamãe pediu para que eu fosse passar uns dias com a vovó e lhe fazer companhia. Como eu adorava os meus avós, não pensei 2 vezes. Arrumei minha mala com roupa suficiente para passar umas semanas e fui. Os primeiros dias foram como eu esperava. Cada coisa que tocava fazia, a vovó mencionava o nome do vovô e contava o quanto ele gostava, como ele dizia ou agia. Tudo seguido de mais lágrimas. Segundo a vovó, além de tudo, o que mais fazia falta era ouvir o vovô lhe chamar de chuchu da minha vida. Como ela desejava ouvir pelo menos uma vez mais. Na segunda noite da minha estadia, eu acordei por volta da meia-noite com o barulho do telefone tocando.
Eu atendi na extensão do meu quarto, mas como ninguém disse nada, eu desliguei. Na noite seguinte, por volta do mesmo horário, o telefone voltou a tocar. Dessa vez, deixei que a vovó atendesse na sua extensão. Na manhã seguinte, a vovó levantou parecendo uma nova pessoa, cheia de energia, cantando e limpando a casa, como se todo o sentimento de perda e falta do dia anterior tivesse desaparecido por milagre. Como se vovô tivesse ressuscitado. Horas mais tarde, liguei para a mamãe, que depois de ouvir e pensar por alguns segundos, disse que também não conseguia entender, mas que eu ficasse de olho na vovó. Nas 3 noites seguintes, sempre depois da meia-noite, o telefone tocava. A vovó atendia e eu voltava a dormir. Na 4ª noite, quando o telefone tocou e vovó atendeu, eu fiquei pensando quem podia ser aquela pessoa. Cheguei até a pensar que fosse a mamãe dando uma boa noite. Mas não. A mamãe não seria capaz de ligar tão tarde assim. Eu fiquei pensando, e a curiosidade foi aumentando. Até que resolvi fazer o único que podia para descobrir. Levantei a extensão bem devagarinho e fiquei ouvindo. Eu quase desmaiei de tanto susto. Eu tremia tanto que quase não conseguia segurar o telefone e muito menos pulou de volta do gancho sem fazer barulho. Eu não podia acreditar que do outro lado da linha, com sua voz grossa e incomparável, estava o vovô chamando a vovó de Chuchu.